Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada está incrível. Estamos juntos estudando aí o livro de Levítico, da nossa lição da Escola Sabatina, Contexto Bíblico, respondendo uma pergunta que eu acho que você já percebeu que temos muito a aprender com esse livro. Já aprendemos muito, né, até agora. O que as novas gerações podem aprender com esse livro antigo? Esse livro realmente tem muitas coisas atuais, extremamente relevantes para a nossa compreensão do que Jesus veio fazer por cada um de nós, do que ele está fazendo agora e do que ele vai fazer quando voltar para nos buscar. Espero que você esteja aproveitando ao máximo esse conteúdo e colocando em prática, mais importante, porque o que tem aqui, gente, é muita coisa prática para o dia a dia. E vamos ver hoje que não é diferente, né? Tem um tema especial aí pela frente. Bom, eu queria desde já agradecer a você que tem acompanhado a gente. E a gente hoje está com uma bancada muito especial, gente. Eles representam muito bem. Eu até costumo falar que eles representam a elite do Ministério Jovem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em especial aqui da PL, porque eles representam aqueles que estão aí na ponta da lança, cumprindo a missão, se desprendendo, saindo da sua zona de conforto e abençoando outras pessoas aonde Deus tem enviado eles. Eu tenho a alegria de hoje de apresentar aqui uma bancada especial. E eu vou começar por ela, gente. Olha, eu vou começar por ela. Ela nasceu aqui em São Paulo. Ela é da igreja do Jardim Nélia, uma igreja que eu tenho um carinho especial. Um beijo aí para os jovens da igreja do Jardim Nélia, uns jovens muito dedicados. Enviaram uma boa representante para participar desse projeto que eu vou anunciar já, hein, gente. Ela é esteticista, ela gosta da parte de estética, aí, de cuidar das pessoas. Ela é apaixonada pelo Ministério da Criança, trabalha com aventureiros, que é um outro ministério que trabalha também com crianças na igreja adventista. Ama trabalhar também com jovens. Ela faz parte do projeto, que é o maior projeto de missão, de voluntariado para jovens na igreja adventista no mundo. É o projeto Um Ano em Missão, que eu já estou aqui com a minha segunda pele. One Year in Mission, um projeto que começou lá nos Estados Unidos, em Nova York, ganhou espaço em várias regiões do planeta, do mundo, e agora em cada região administrativa, geográfica aqui da igreja adventista na América do Sul, temos uma equipe de jovens, em 8 a 10 jovens, de 18 até 30 anos, com ensino médio completo aí. Eles dedicam geralmente um tempo da sua vida, do ano, para a faculdade, para trabalho, dá uma pausa, cria aquele parênteses e dedicam-se full time, gente, tempo integral, dedicando a sua vida à missão de Jesus de servir e salvar. E eu tenho aqui de receber hoje aqui nesse dia a Sarinha. Tudo bom, Sarinha? Bem-vinda, faz parte do projeto Ano em Missão. É muito bom te receber aqui. Bem-vinda ao nosso podcast No Contexto. Obrigada, viu? Eu agradeço o convite. É muito bom estar aqui com vocês, né? E, em especial, eu queria mandar um beijo e um abraço para os jovens da minha igreja, os jovens do Nélia, povo que eu gosto muito, que eu amo muito. E, em especial, meu amigo Vitor, né? Um beijo para ele, que Deus possa abençoar ele. Lugar, né, até vídeo eu já fiz pra esse vídeo, rapaz. Pra esse vídeo, tá incrível, viu? Pois é, né? E não vim sozinha, não. Vim com um time forte aqui hoje, hein? Vim com ele, que é lá da Igreja da Cidade de Tiradentes. É uma pessoa que ama o ministério de louvor. Toca violão como ninguém. Toca piano também como ninguém. E eu tenho orgulho de dizer que é minha dupla missionária do Projeto Um Ano em Missão. Eu tô aqui com o Nicolas. É um prazer estar aqui depois de uma apresentação dessa, né? A gente fica um pouco encabulado, mas é um prazer, é uma honra estar aqui junto com vocês, aí para juntos estarmos estudando a palavra de Deus. É sempre um prazer enorme. Eu também estou aqui, né, com o nosso pastor, né, como a Sara disse, o time é forte mesmo. Nosso pastor aí, líder da equipe do Ano em Missão aí, casado com a Heloíse, né, pastor da Igreja do Portal aí, que tem nos guiando aí. 8 jovens, né? Aí da nova igreja do Portal, para honra e glória de Deus. Pastor Rodrigo. É isso aí, galerinha. 8 filhos nas costas. 8 filhos, né? Ganhei do nada, mas... Tudo criado já, tá bom. É isso aí, todos já de maior, né? Já sabem o que fazem da vida. E eu estou aqui também com uma pessoa que é muito especial. Essa pessoa, ela comanda tudo aqui. Ai, sabe. Casado com a Aline, pai do Fabricinho, líder de jovens para a Associação Paulista Leste, e pastor Fabrício Leão. Vê se tem um confete agora aí pra soltar.
uma edição. Obrigado, Rodrigão. Que bom estar com você aqui, pastor Rodrigo, Nicolas, Sarinha. Bom demais estar com você, tá? Amém. Com vocês, né? Eles fazem parte de uma parte da equipe do Projeto Ano Emissão, aqui da Paulista Leste. Estão plantando uma nova igreja, estabelecendo uma nova igreja lá na região do Portal dos Ipês, lá na região ali de Cajamar. Já estão lá há quase 6 meses, mais ou menos 5 meses, né? E a gente fica muito feliz de poder, acho um pouquinho mais do que isso, né? De poder participar desse projeto tão especial com vocês, tá? A gente está num mês especial, para quem não sabia, só um pedacinho aqui, tá vendo que o Emissão tá em amarelo? A gente está no mês aqui do Setembro Amarelo, tem desafios aí pela frente que os jovens irão cumprir. Espero que vocês aproveitem ao máximo aí para dar um recado, o recado de que vale a pena viver ao lado de Jesus. A vida é linda, apesar dos desafios que nós temos, e com Jesus ela toma uma conotação completamente diferente. Fica o desafio do mês aí, do ranking do Ministério Jovem, faça parte, cumpra a sua parte aí e abençoe a vida de alguém, motive alguém a continuar vivo, seja uma bênção para alguém nesse Setembro Amarelo. Beleza? É isso aí, gente, vamos começar esse momento agora. Antes disso, eu queria desafiar você que está aí acompanhando a gente, a seguir a gente ou perseguir a gente nas redes sociais, nosso perfil do Instagram aí, Jovens Adventistas APL. Você pode acompanhar os bastidores do podcast, quem vai gravar, os temas, como está sendo aí os bastidores, toda a nossa o timeline do ano aí, as atividades, os eventos, celebrações, a Campal, né, os treinamentos do final do ano que acontece no Ministério Jovem aqui no nosso estado e também na América do Sul. Você pode acompanhar através do Instagram Jovens Adventistas APL, tá bom? E também se você quiser acompanhar e já se inscrever no nosso canal Paulista Leste, você acompanha lá o seu podcast no contexto em vídeo, sempre liberado no início da semana, no sábado que começa a semana, depois do meio-dia, sempre ali ao vivo para você poder acompanhar. E se preferir na sua plataforma de áudio, que você achar melhor, para estar aí caminhando, malhando e tal, só no seu fone de ouvido aí você pode também acompanhar na plataforma preferida que você tiver esse podcast também em áudio, tá bom? Além de curtir, compartilhar, segue também no nosso canal e aproveite aí a minutagem, tudo que acontece, cada dia da semana, para você poder ter insights novos. A proposta desse projeto aqui é dar a você uma ferramenta a mais para que você continue aprendendo e crescendo na sua experiência com Deus com base no estudo da Bíblia, tá bom? Vamos continuar agora e a gente vai começar esse momento aqui da melhor maneira possível, que é orando. Vamos pedir a bênção de Deus. Eu queria pedir que a Sara faça uma oração para que Deus nos abençoe e nos ilumine, né? Porque o tema de hoje tá top demais. Tá top, Ora aí, né? por favor. Oremos. Querido Jesus, te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre, Pai. Amém. Neste momento nós vamos estudar a lição, que o Senhor possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que o que aprendermos possamos colocar em prática em nossa vida, Pai. Amém. É o que eu te peço e agradeço por Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Sarinha, pela oração. Tá, vamos lá, gente. Tema da semana, não é um tema assim, o pessoal olha assim, já fica... graça tem isso aqui, né? Inclusive foi um dos temas que se destacaram, né, no trimestre, na temporada anterior. Sim. O tema da semana é juízo. É o tema da semana do episódio de hoje. Tá muito legal, a gente vai desmitificar algumas coisas. Vamos voltar ao passado, é claro, baseado no livro de Levítico. Qual era a grande mensagem de Deus através desse tema tão importante, que é o tema do juízo. Antes de ler o texto base da semana, eu queria pedir a vocês aqui que olhem para a nossa tela ou para a sua lição aí, e eu queria ouvir de vocês qual é a impressão, qual foram as impressões que vocês tiveram da tirinha da semana, um de cada vez aí para não causar tumulto, tá? Quem vai falar primeiro? Olha só que interessante, né, pastor? A gente vê ali um rapazinho conversando com outro, e esse tema do juízo, né, de Deus, ele causa muitas vezes algumas angústias no coração das pessoas, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas muitas vezes têm uma visão distorcida, equivocada de quem é Deus, e muitos temem em estudar o tema do juízo. Só de falar essa palavra muitas vezes causa muito mal-estar nas pessoas, receio, né? E hoje nós vamos então aqui estudar, né, o que significa, né, ou o que será esse juízo que a Bíblia fala para cada um de nós, né? Então, nós vemos ali que o outro rapaz, ele responde, não precisa ter medo. E de fato, amigos, não precisamos ter medo do juízo, e nós vamos entender o porquê não precisamos temer ao longo, então, do estudo desta semana. Beleza. E aí, vocês, meninos, qual foi a impressão que tiveram na tirinha da semana? Essa impressão especial que o pastor acabou de frisar, né? Então, não precisa ter medo. Deve ter a certeza de que será inocentado. Eu achei interessante essa frase, deve ter a certeza de que será inocentado, né? Que se estivermos puros, se estivermos arrependidos e confessarmos nossos pecados, nós vamos ser inocentados através do sangue de Jesus, né? Jesus nos inocenta. Muitas vezes a gente tem medo, né? A gente não confia, né? Será que vamos ser? Será mesmo, né? Mas aqui ele deixa, devemos ter a certeza de que vamos ser inocentados. Essa parte foi uma das que eu mais achei interessante. Beleza. E aí, Sari, qual foi a impressão que você teve da tirinha da semana aí? O que te chamou a atenção aí
na nossa tirinha. Uma coisa que eu achei interessante foi as respostas que o rapaz deu para o outro, né? Ele perguntou, você é inocente? O juiz é justo? A pessoa já sabia que era inocente, já sabia que o juiz era justo, e mesmo assim ele estava com medo, né? E é por isso que o rapaz, ele frisa, você deve ter certeza, porque se o juiz é justo, vai haver justiça ali naquele juízo, vai haver justiça ali naquele lugar. Então não tem necessidade de você sentir medo, né? Eu não sei se assim, o que vem à minha mente é que quando a gente não conhece o processo, eu não sei se com vocês é assim, eu gosto de fazer as coisas e saber porque eu estou fazendo. Eu tenho muita dificuldade de fazer as coisas que eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei por que estou fazendo, como é que funciona o processo, eu sou meio que metódico. E é interessante porque o livro de Levítico, ele faz questão de apresentar o passo a passo sobre como Deus fazia e faz esse processo de julgamento, da expiação, né, de purificação, de perdão, esse grande dia do juízo, que a gente vai continuar estudando no tema dessa semana também. Mas eu acho interessante por que Deus faz isso, né? Deus faz tudo isso com detalhes para que a gente saiba como ele trabalha. Para que a gente não tenha medo ou dificuldade, sem seguir o que ele orientou, né? A gente estudou aqui nas lições anteriores 5 tipos de ofertas, né? E para todas elas, quando o ser humano tem o livro de Êxodo, que apresenta 10 mandamentos, né? Que apontam o pecado quando você peca, né? E para cada mandamento tem 10 promessas de perdão no livro de Levítico, né? É interessante. E se você fizer isso, será perdoado. Se fizer a oferta que eu te pedi, mesmo sendo pecado inconsciente ou não, será perdoado. Não é? Tem que ser uma promessa de perdão e há todo um processo para ele fazer, né? Confissão, como deveria matar o animal, como deveria ser colocado o sangue, transferência para o santuário. E agora o dia da expiação é mais amplo entre todos os detalhes, né? Como deveria ser a purificação do sacerdote, os animais, o que eles representavam, um para ser sacrificado, outro para ser, né, emissário, para ser mandado para o deserto, como deveria ser todo esse ritual. E por que Deus faz isso? Eu acho, no meu caso, a minha impressão que eu tenho é que para que a gente não fique com essa insegurança, com essa incerteza. E quando a gente tem segurança do processo, de como Deus trabalha, a gente seguramente, esse rapaz está aqui, não, rapaz, tem que ficar tranquilo, rapaz. Você tem que ficar, você confessou os pecados? Sim, né? Aceitou a justiça de Jesus? Então fica tranquilo, porque o juiz é justo. Aliás, certeza. O julgamento de Deus é para salvar, é para libertar. Então não precisa ficar angustiado, né? Porque você vai ser inocentado. Não porque você não pecou, mas porque Jesus, ele foi sacrificado por você, ele fez tudo o que você precisava. Então, eu acho que essa dúvida ainda existe muito, e muitos cristãos e muitos jovens que ainda alimentam essa angústia no coração, e quem sabe que foi uma boa oportunidade para que você estude, se debruce, aproveite, para que você entenda que realmente nesse julgamento ou nesse processo, você pode ter segurança de que vai ser feita justiça. E aí você pode estar tranquilo com respeito à sua participação, né, nesse julgamento, porque você não vai estar sozinho. Eu vou ler o texto base da semana, que está aqui no livro de Levítico, capítulo 16. Vou ler aqui a partir do verso 29. Depois eu recomendo que você leia de novo, para quem leu na semana passada, no episódio anterior, que foi sobre a expiação, o que é a expiação, para que você também tenha aí claro em somente todo o processo que era feito. E eu vou ler aqui a partir do verso 29 até o 34, que nos apresenta aqui como era feito a conclusão desse juízo, ou dessa expiação. Verso 29 diz assim, ó: este é o decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão. E não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificação, ou para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O Senhor, o sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai, como sumo sacerdote, fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar e por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Verso 34. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado. É lindo, né? Como Deus deixa claro todo o processo que ele queria que o povo entendesse, como ele iria
tratar, né, definitivamente com o pecado, e é o processo que ele espera que a gente entenda que ele está fazendo também agora, né, nesses dias, porque tudo que aconteceu no passado tinha o objetivo de nos ensinar o que Deus iria fazer hoje, na atualidade, né? E aqui interessante porque o final aqui diz que depois desse processo ter sido feito, os pecados todos do sacerdote, dos líderes do povo, o próprio santuário seria limpo e purificado, o pecado seria extirpado, tirado, e o povo seria puro, perdoado. Amém. Então, é assim que Deus resolve, né? Um recado, acho que principal desse texto aqui é que o juízo de Deus é para resolver o problema do pecado. E eu achei até interessante, na lição anterior aí, acho que foi na temporada anterior, que o juízo de Deus não é para revelar o quanto a gente é mal. A gente já é mal, não precisava nem de juízo, né? O juízo de Deus é para revelar o quanto Deus é bom. Amém. O quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é justo, o quanto ele é misericordioso, o quanto ele é confiável e o quanto ele tem interesse, ele mais que ninguém, de resolver aquilo que nos faz tanto sofrer, né, que é o pecado. Tá bom? Então, eu queria até pedir ao pastor Rodrigo aqui que nos ajudasse, a parte aqui do contexto, nos ajudando a contextualizar aqui a lição. A parte aqui do contexto fala justiça e juízo para todos. A gente percebe que há, assim, pastor Rodrigo, há no coração, inclusive, como essa lição é um podcast para jovens, especialmente para jovens, há no coração do jovem um anseio por justiça, né? Com certeza. Se tem uma coisa assim que o jovem gosta de fazer, de aparentar e de buscar, é justiça. Ele detesta a incoerência, né? Verdade, pastor. Ou impunidade, né? Mas e aí, a justiça desse juízo envolve todos mesmo? E é interessante aqui, pastor, que Levítico 16, ele vai nos demonstrar exatamente isso, que existe sim justiça, né? O título aqui da nossa lição já vem falando justiça e juízo para todos. Mas como a gente disse aqui no começo, quando as pessoas ouvem essa palavra juízo, né? Essa é uma palavra que não soa muito bem aos ouvidos aí de muitas pessoas. Uhum. No entanto, todos nós queremos justiça. Nós queremos que a justiça, ela se cumpra. E o capítulo 16 de Levítico, ele é um demonstrativo de que a justiça, ela se cumpre, porque Deus é justo. Então, esse capítulo, quando nós estudamos ele, nós vamos perceber que é um capítulo que vai nos trazer esperança. Esperança para aqueles que se sentem injustiçados e que sonham com um mundo justo. Então, de maneira resumida aqui, Levítico 16, ele vai abordar sobre o dia da expiação. Um dia especial em que o sumo sacerdote, ele entrava ali no lugar santíssimo do santuário terrestre. Uma vez por ano. Uma vez por ano, para quê? Para fazer a purificação do santuário. Agora, de maneira mais prática, né, o que é interessante é que muitas vezes nós queremos que o juízo ele venha sobre a vida do outro, né? Nós queremos que a justiça seja feita na vida do outro e nós nos esquecemos que o juízo divino ele virá para cada um de nós. O juízo ele vem para mim, o juízo vem para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, ele vem para todos nós. E isso é um lembrete para nós, um lembrete de que nós precisamos estar alinhados com Deus. Tanto que existe um evento nisso, né? Levítico ele aborda um evento, a festa das trombetas, né? Que acontecia... Que anunciava o juízo, né? Exatamente, acontecia no primeiro dia do mesmo mês e significava servir exatamente para isso, para essa preparação. Convocação, né? Exatamente, onde cada um deveria se preparar. Né? Uma coisa importante também de nós lembrarmos é que não podemos esquecer, né, que no dia da expiação também era um dia de confissão. Sim. Era um dia de abandono do pecado, era um dia de oração, era um dia onde você estava ali afligindo a sua alma, mas era um dia também de perdão. Era o dia onde o perdão ele era liberado. E assim como Deus prometeu perdoar o povo de Israel, hoje ele também promete nos perdoar. Ele promete que todo aquele que confessa, todo aquele que se arrepende, todo aquele que se aproxima dele com confiança, com certeza, os pecados são perdoados. Então, Levítico 16, pastor Fabrício, de maneira resumida aqui, vai nos demonstrar que existe justiça e que existe esperança e que nós servimos um Deus que é justo e que perdoa os nossos pecados. Amém. Boa, a gente percebe que há um interesse assim, muito grande, até o próprio conceito popular, né? Você vê várias matérias, matérias assim terríveis, né? De atrocidades, de violência. Toda matéria sensacionalista, depois que o repórter entrevista, o que você espera? Aí todo mundo angustiado, chorando, mesmo sem ver a situação. Eu quero que só quero uma coisa. Justiça. Que seja feita justiça, né? Então, há um clamor de todos nós, né? Seja de alguém que foi lesado, foi machucado,
não é? Ou foi extorquido, não é? Foi lesado, não importa. É o clamor pela justiça. Interessante porque a resposta do dia da expiação, do juízo de Deus, a resposta para o sofrimento, para a injustiça, é o juízo de Deus. Que, diferente do que acontece no mundo hoje, que ainda existe muita impunidade, né? O pessoal vai para o juízo e vai ficar realmente com medo, né? Porque não tem segurança, porque tem vários cases de que não foi justo, né? Ou que foi feita uma sentença de forma equivocada, né? Vários documentários que eu já vi de gente que foi preso 40, 50 anos e o cara nem era pessoa, perdeu a vida toda, né? E tal. Mas com Deus será diferente. E essa postura que Deus espera da gente, né? Ok, tem que buscar justiça, mas buscar com humildade. Porque Deus fará justiça. Não é de você. E tem um detalhe, você também está no meio desse processo, então baixa a bola aí, viu? Então baixa a bola. É um Deus que faz justiça, mas com misericórdia, equidade, compaixão a nossas comunidades, a todas as pessoas. Ele vai ser eficiente e a nossa garantia é porque esse juízo será feito por meio de Jesus, né? E é interessante, pastor, que a gente não pode se esquecer que nesse processo de justiça é um processo também de misericórdia e um processo de perdão, que era o que acontecia ali naquele dia, ali no dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava ali no Santíssimo, naquele compartimento. Ali, aquele dia, não era simplesmente para fazer esse juízo que muitas vezes vem na nossa mente, um juízo de castigo, mas era um juízo também de misericórdia e um juízo para perdoar, para purificar o pecado das pessoas. É isso aí. Legal que é um juízo acessível a todos que queiram, né? Todos. É para salvar, né? A parte do compreendo aqui, eu queria pedir até a Sarinha que nos ajudasse, né? O advento dos adventistas. Achei muito legal isso aqui, né? Porque esse capítulo apresenta o momento em que aqui no caso aqui, Daniel também faz referência a Daniel, né? Ele menciona um povo que amaria ou viveria na expectativa desse juízo. É isso mesmo, Sarinha? Isso, pastor. Eu estudando a lição essa semana, eu achei muito interessante essa parte aqui, porque aqui fala sobre o início, o grande desapontamento que houve em 1844, né? E aqui fala que eles ficaram tão empolgados com essa ideia de que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844, que a alegria foi imensa, foi intensa. Milhares de pessoas se reuniram. Milhares de pessoas se reuniram, pregavam. Teve pessoas que abandonaram todas as suas riquezas, venderam tudo que tinha para a proclamação dessa mensagem de que Jesus voltaria em 1844. E aqui faz uma pergunta para nós, né? Você consegue... Essa conclusão de 1844 veio por um estudo de uma profecia, né? Veio pelo estudo de Guilherme Miller. Guilherme Miller, ele fez Daniel a pesquisa 8:14, né? em Daniel 8:14, né? 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele concluiu que o santuário era a terra que seria purificada, né? E que essa purificação seria com a volta de Jesus, né? Isso, eles imaginariam essa foi a compreensão dele na época, né? Eles imaginavam que a purificação do santuário, eles estavam se referindo à terra, mas na verdade estava se referindo à purificação do santuário celestial. E depois a gente vocês vão entender isso, né? É interessante, pastor, que essa ideia que a terra era o santuário era uma ideia que era propagada ali no século XIX. E até que, como a Sara bem disse aqui, veio este homem, Guilherme Miller, e ele começou então a pregar sobre a volta de Jesus, um estudo diligente a respeito das profecias de Daniel, capítulo 8 ali, o versículo 14, e até que então eles chegaram a uma conclusão, né, Sara, de que depois desse grande desapontamento, né, eles chegaram a uma conclusão. E qual era essa conclusão? A conclusão é que Jesus ele não voltaria em 1844, mas estaria acontecendo um evento ali. Eles acertaram a data, só erraram o evento, né? Nós sabemos que as 2.300 tardes e manhãs iniciaram no ano de 457 a.C. e finalizou em 1844, especificamente na data de 22 de outubro de 1844. Sim. E eu achei um texto bíblico que eu fiquei muito impressionada com o que diz, que é Apocalipse, capítulo 10, verso 10, diz assim: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. E voltando esse verso bíblico, João aqui estava falando sobre o livrinho de Daniel, que o anjo chegou para ele e falou assim: olha, pega esse livro e come. E João, quando comeu o livro, ele sentiu a doçura
que era aquele livro, né? Ele sentiu como era doce. A mesma coisa Cheio como de as esperança, pessoas sentiram quando ouviram que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Mas quando João engole o livro se torna amargo no estômago dele, assim como as pessoas ficaram desapontadas quando Jesus não voltou nessa data específica. Então, aqui se cumpre essas palavras, né? E aqui na lição fala assim, quando Jesus não voltou no ano especificado, muitos abandonaram a fé e rejeitaram completamente a profecia de Daniel 8,14. Então, as pessoas ficaram tão desapontadas, aquela notícia se tornou tão amarga, que antes era tão doce, que fizeram muitas pessoas acabarem desistindo dessa promessa, dessa profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. O advento dos adventistas, né? O surgimento, né? O retorno dos adventistas, que mesmo depois dessa grande decepção, né? Dessa frustração, porque dedicaram sua vida, sua energia, embora estivessem equivocados, né? Com respeito à questão do evento, foi muito frustrante, né? Sim. Interessante que Moisés, Daniel, né, e Paulo, quando eles estudam, né, a questão do que acontecia no santuário terrestre, né, todo esse processo do dia da expiação, o juízo, né, a proposta do porquê que existia o santuário, essa compreensão que Daniel teve, quando ele pergunta até quando, Senhor, o mal vai continuar, sofrimento, a injustiça, teu povo vai ser perseguido, teu nome vai ser jogado na lama, até quando vai continuar esse negócio? Se eu estou angustiado, mas e o Senhor não está preocupado com isso aí, não? Aí Deus fala assim, olha, fica tranquilo, porque depois de um período de tempo, o santuário vai ser purificado. Ele vai ser limpo. Fazer uma referência ao que acontecia, né? No dia da expiação do povo hebreu. Exatamente. E todos eles se juntam para falar a mesma coisa. Eles confirmam a mesma ideia. A ideia de que Deus, ele vai fazer juízo. Ele vai fazer justiça. Essa descoberta, embora conhecida parcialmente pelo povo naquela época, encheu o coração de alegria, que é o que deve acontecer conosco hoje, né? Sim. Saber que Deus vai fazer juízo deveria encher o nosso coração de alegria, porque Deus é um Deus que é justo e confiável. Ele vai fazer justiça. Amém. E é interessante, pastor, que apesar de ter tido esse grande desapontamento, foi através desse grande desapontamento que eles descobriram algo muito especial, a verdade sobre um santuário celestial. E eles descobriram ali então que o santuário exatamente era apenas uma cópia, né? Uma sombra, né? Era uma miniatura daquele santuário celestial. E esse dia da expiação também era uma miniatura do que ele iria fazer antes da volta dele, né? E essa descoberta, ela foi uma descoberta crucial. Por que foi uma descoberta crucial? Porque eles descobriram que em vez da terra ser o santuário que precisava ser purificado, a Bíblia estava apontando para o santuário do céu, né? O santuário celestial. E o que isso significa para mim e para você nos dias de hoje, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, para você que está nos ouvindo, significa que quando nós estudamos o livro de Levítico, capítulo 16, nós vamos poder ter uma ideia da obra que Jesus está realizando nesse santuário celestial em meu favor e em seu favor. Ou seja, uma obra de expiação, uma obra de perdão, uma obra de purificação. E isso tem que nos trazer paz, tem que nos trazer conforto, de ter a certeza que existe alguém, que existe um sumo sacerdote que hoje ele intercede por mim e por você no santuário celestial. É isso aí. Dessa data de frustração, não é, Nicolas? De frustração, de decepção, não é? Surgiu um grupo que mergulhou numa busca sincera na palavra, né? E daquele momento de amargura, de frustração, igualzinho os discípulos, né? Quando Cristo morreu, teve uma grande decepção, o pessoal se desiludiu, achou que toda a profecia da Bíblia era apenas uma mentira. Exatamente. Jesus tinha morrido, o povo ficou sem fé, escondido, ou andando nos caminhos da vida de Emaús, sem esperança. Da mesma forma, parece quando Jesus aparece e a fé neles recobra, ele volta as pessoas para a palavra de novo, né? Começando pelos profetas e tal, ele volta a mente dos seus discípulos para a palavra, para as promessas dele, para as profecias que envolviam a ele. Acontece a mesma coisa aqui, né? Porque essa data que gerou tanta decepção e frustração, a partir dali gerou uma busca sincera em torno da palavra. Também a conexão ela é totalmente ligada, na verdade. Jesus, quando apareceu para os discípulos em Emaús, disseram para eles irem às Escrituras, começando por Moisés, discorrendo pelos profetas, né? E da mesma forma que houve esse desapontamento, e esse desapontamento de pessoas... Já predito na Bíblia, né? Exatamente. Apocalipse 10 dias que seria legal, a princípio doce como mel, mas quando digerisse ia ser amargo. Essa decepção já estava prevista na Bíblia. Né? Exatamente. Pessoas que venderam posses, investiram tempos, né? Para pregar o evangelho, mas então houve esse desapontamento, mas desse desapontamento muitos desistiram, mas houve um grupo,
né, em especial, que buscou ainda... O desapontamento consiste no fato que Jesus não voltou na data que eles achavam que ele ia voltar, né? Exatamente. Ok. Esse foi um grande motivo de desapontamento. E a lição, ela fala uma coisa importante aqui, no segundo parágrafo. Quando estudamos as Escrituras com humildade e oração, chegamos à mesma conclusão inevitável que os primeiros adventistas, ou seja, aquele pequeno grupo que, em vez de se desapontar e desistir, né, buscou ainda mais, com mais afinco, com mais energia, essa busca pelo Evangelho. Então, sim, lá naquele momento, eles perceberam que a Bíblia, né, o livro de Hebreus e o livro de Levíticos, eles eram apenas um modelo, né, para o santuário celestial, né? O livro de Levíticos, ele é nada mais do que um modelo, né, das cerimônias, dos santuários, que faziam com que os israelitas naquela época se lembrassem, se voltassem para a obra que Jesus faz e está fazendo nesse exato momento. Lembrando, né, que alguns, né, dizem, quem marcou a data da volta de Jesus foi os adventistas do sétimo dia, a gente fala isso, né? A igreja que marca a data da volta de Jesus. Bom, totalmente. É legal, porque aqui, essa frustração, esse grande movimento em torno da volta de Jesus, liderado por Guilherme Miller, né, famoso movimento chamado Millerita, a igreja adventista nem existia nessa época. Ela surge a partir dessa decepção, com pessoas que se juntaram em torno da palavra, para estudar a palavra, e somente em 1863 que ela é organizada. Cerca de 20 anos depois. Depois, né? Não que isso torne a gente melhor, não é isso. O fato é que não foi que a gente marcou a data da volta de Jesus, né? Essa não foi a compreensão, a conclusão. A gente agradece muito, porque através disso foi um ponto de partida para a gente estudar mais a Bíblia. Exatamente. E concluir de que Jesus não voltaria naquela data, 22 de outubro de 1844. Mas ali daria-se início ao seu ministério. Há uma outra fase do seu ministério que está acontecendo agora, que é o ministério de juízo ou de investigação. Uma fase do juízo que tem que ver com o momento em que nós, todos nós aqui, sem exceção, devemos ter consciência de que há um processo em andamento e de que precisamos nos purificar, desesperadamente buscar aquele que pode nos purificar, que é Jesus, confessando aí nossos pecados, né? Assim como o santuário terrestre precisava de purificação, de um rastro de sangue deixado como evidência de pecado, o santuário celestial tem um registro de pecados que também precisa de ser purificado. Hebreus 9:23 fala sobre isso, né? Minha monografia de tese de curso foi sobre a purificação do santuário celestial. Uma coisa que eu queria saber era do que é que Deus precisa purificar? O que tem que ser purificado no santuário celestial? No céu não tem pecado. Um lugar perfeito. Tirar pecado não faz sentido. E aí eu descobri que essa purificação nada mais era do que o apagamento do registro dos pecados. Assim como o povo era perdoado ao longo do ano, né, com os sacrifícios contínuos de manhã e de tarde, quando ele oferecia um sacrifício, quando ele reconhecia que tinha cometido algum pecado, voluntário ou não, ele era perdoado. Só que até comentamos a lição anterior, né? E por que era o dia do juízo? Deus não tinha perdoado? Já percebeu que a gente às vezes se arrepende de ter se arrependido? É muito comum nosso, muitas né? vezes. O que era o dia da expiação? Era a confirmação de que aquele pedido de perdão tinha se mantido fiel, de que eu mantinha a minha confissão. Por isso que Hebreus fala que mantenha firme a sua confissão. Amém. Você está perdoado, mas haverá um dia que Deus vai apagar o registro do pecado, e com ele também toda a influência que o pecado pode ter na nossa vida. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais tentação, não vai ter mais problema que ele pode trazer a você e a mim, com Deus, com o nosso semelhante. O pecado vai ser apagado, vai ser tirado da nossa vida. Não estaremos mais na presença do pecado, né? Ou não teremos mais possibilidade de pecar. O pecado, diz a Bíblia, disse Jesus na Bíblia, jamais vai se levantar, porque Jesus vai morar aqui. Para garantir que não vai levantar-se nunca mais, né? Então, é um desafio para nós, né? Porque uma coisa é certa, quando alguma coisa não acontece como a gente deveria, como a gente acha que deveria, uma coisa é certa, não é a Bíblia que está errada. Então, temos que nos voltar para a Bíblia. Foi o que eles fizeram, certo? Porque uma coisa era certa, eles pensaram, né, na época, ou é a gente, ou alguma outra coisa, mas a Bíblia não está, então vamos voltar para a Bíblia. Então, se você tem dúvida com respeito ao juízo, como Deus trabalha, sobre a justiça, a misericórdia dele, volte-se para a Bíblia. Como é que ele pode? Ele tem poder para perdoar seu pecado? Volte-se para a Bíblia. Ele tem poder para te libertar do pecado? Volte-se para a Bíblia. E você vai perceber que sua mente vai ampliar, vai compreender que sim, amigo, Deus tem a solução para o nosso pecado. Amém. Quem sabe estamos aqui falando para alguém que está vendo um momento de frustração, né, de decepção. Às vezes não crê mais que Deus lidera a igreja, não quer se envolver mais em nada, está frustrado com alguém, decepcionado com alguém, ou até achando que, cara, ser crente para qualquer um, menos para mim, né? Volte-se para a Bíblia. Amém. Quem sabe, assim como nesse momento de decepção, vai surgir um grande momento em que você vai se voltar para Deus, sua palavra, e a sua vida vai ter um rumo completamente diferente. Vamos para o hipertexto, gente? Vamos para o hipertexto? É o momento que a gente vai aqui abrir a Bíblia, né? E é muito importante, né? Porque
Essa parte aqui é o momento onde a gente cria a nossa rede semântica, onde a gente pode contribuir aqui e, quem sabe, exemplificar o que nós esperamos que você faça também na sua classe de jovens aí e amplie esse conceito, né? A palavra-chave da semana não poderia ser outra, né? A palavra-chave da semana é juízo. Juízo. Que aspectos da obra de Cristo no lugar santíssimo você mais aprecia? Alguém tem alguma parte que mais aprecia vocês aqui, que você mais gosta? Nessa parte de todo esse ritual do dia da expiação, tem algum detalhe dessa cerimônia que chama a atenção a vocês? Não? Tem? Eu acho interessante, pastor, que essa pergunta, né, que aspecto da obra de Cristo no lugar santíssimo, né? Uhum. O que Cristo ele está fazendo ali por nós? E o que me chama a atenção ali nesse momento é que Cristo ele é meu intercessor, Legal. Ele é meu advogado. Legal. E isso me traz paz, isso me traz esperança, saber que eu posso chegar diante dele com os meus pecados e ele perdoa os meus pecados, porque ele vai diante de Deus, ele mostra as marcas na cruz. Então eu aprecio essa obra de Cristo no santuário celestial, especificamente no lugar santíssimo, ele intercedendo, ele sendo o meu advogado. Isso para mim é fantástico. O aspecto que eu mais gosto é o fato de que isso é feito de forma contínua. Não é uma coisa isolada, entendeu? Não é uma coisa que ele está fazendo lá e depois se senta, tira uma folga. É muito legal saber que ele, de forma contínua, como o sacrifício era feito também de manhã e à tarde, representando essa ideia de que no período do dia, manhã e tarde, estava coberto, o sacrifício estava coberto ali o tempo todo. De forma contínua, Jesus intercede por mim. E também, assim que eu precisar, ou sempre que eu precisar, eu fico muito feliz, né, e assim, confortável em saber que ele estará sempre disposto a me representar diante de Deus. Eu gosto muito de pensar nisso, eu acho bem interessante. Eu queria até, vamos agora para o texto então, depois desses comentários aí, a palavra-chave é juízo, e eu queria pedir aqui o pastor Rodrigo, qual foi o texto que você queria destacou aqui, que palavra você queria acrescentar à nossa rede semântica aqui? Eu queria destacar aqui Apocalipse capítulo 1, o versículo 5, que diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E eu coloquei aqui na minha rede semântica, pastor Fabrício, juízo, eu acrescentei ali a palavra liberdade, porque juízo tem a ver sim com liberdade, porque é ele quem nos liberta. Jesus, ele nos liberta dos nossos pecados, ele perdoa os nossos pecados. É importante enfatizarmos isso, porque hoje muitas pessoas acham que Deus não é poderoso o suficiente para perdoar os seus pecados. Então, querido, você que está nos assistindo, se você já pediu perdão para Deus, creia que ele já te libertou e que ele já te perdoou em nome de Jesus. Amém. Achei até legal, porque na lição anterior, não me recordo agora, vamos falar assim, depois de todo esse processo, né? Receber a influência do Espírito Santo, estar convicto dos meus pecados, confessar, ir para a palavra, ouvir a palavra, não é? Crer, né? De que ele perdoa meus pecados. E aí eu achei legal porque alguém perguntou assim, e se eu não senti que foi perdoado depois de tudo isso, né? Aí o comentário da lição dizia o seguinte, olha, o perdão de Deus não está baseado em suas emoções, né? Naquilo que você sente, mas está fundamentado nas promessas dele. Ele prometeu te perdoar, e isso é suficiente. Não tem nada a ver com a emoção, mas uma declaração de Deus que decidiu e prometeu perdoar. E se ele falou isso, acredite, tá bom? E juízo tem que ver com libertação mesmo. Como diz a tirinha, né? Devemos ter certeza de que seremos inocentados. Depois de tudo que ele fez, não tem como ter dúvida, né, gente? Liberdade ou libertação, essa é a palavra do pastor Rodrigo. E agora, Sara, qual que é o texto, qual é a palavra que você queria acrescentar aqui? Pastor, eu escolhi o texto de Levítico, capítulo 23, verso 26 e 27, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, mas ao 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. E eu acrescentei aqui na rede semântica a palavra juízo, eu coloquei a palavra convocação. Porque no dia do juízo nós seremos convocados a estarmos à presença do nosso Deus. Uhum. Como na própria tirinha mesmo, que a gente já deu uma olhadinha, já mostra que a pessoa ela estava com medo de estar na presença do justo juiz, né? Ele sabia que o juiz era justo, sabia que era inocente, mas mesmo assim ficou com medo. Muitas das vezes nós temos medo de entrarmos na presença de Jesus, de entrarmos na presença desse juiz, por medo do que pode acontecer conosco, né? Mas nós não devemos ter medo, porque se o juiz é justo, então haverá justiça ali e haverá coisas somente boas para nós, né? Lembrando que às vezes que está muitas vezes por trás desse discurso de inocente, eu sou inocente, mas estou com medo, o que está por trás muitas vezes é o não reconhecimento do seu pecado, né?
Porque alguém confessou seu pecado a Jesus, entregou para ele seu pecado, ele não tem medo. Ele sabe o que fez, ele sabe o que Cristo fez por ele, né? Mas o que está por trás de alguém que, eu sou inocente, né? Aceitei, mas no fundo, você confessou mesmo. Você abandonou, tá ainda com esse negócio meio dividido aí, porque o que gera dúvida ou angústia é isso. É uma vida dividida ou um pecado, às vezes, muitas vezes, não confessado. É o confessado, mas não é abandonado. E às vezes até... sobre isso, pastor, o livro do Grande Conflito, página 204, diz o seguinte, ó. Todos os que se arrependeram de verdade e pela fé reivindicaram o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, receberão perdão, o qual foi registrado nos livros do céu. Seus pecados serão apagados e eles serão considerados dignos da vida eterna. Amém. Então, quando nós temos o reconhecimento do nosso pecado, assim como você acabou de mencionar, quando nós reconhecemos que nós precisamos mudar e pedimos essa ajuda a Deus, nós seremos dignos de vida eterna. Porque quem dá essa liberdade para nós, quem dá essa condição para nós é o próprio Jesus, através do seu sacrifício. Sensacional. Amém. E aí, Nicolas, teu texto, a palavra. Peguei Hebreus aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 12. Diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aqui na rede semântica, na palavra juízo, eu coloquei purificação. Porque o sangue de Jesus nos purifica, o sangue de Jesus nos lava, né? O seu juízo nos faz estarmos preparados para receber, então, a nossa inocência, né? Sermos inocentados perante Deus. O sangue de Jesus, ele nada mais do que nos purifica. A sua lei, né, nos purifica, nos liberta, né, do pecado. Assim como eles precisavam fazer lá na época, lá do deserto, os hebreus, assim Jesus nos traz hoje para nos purificarmos, para chegarmos perto dele, para podermos ser purificados, então, estarmos abertos, né, com o coração limpo, para então sermos julgados, né, pela palavra de Deus. Ok, sensacional. Só lembrando, gente, ela me ensinou a palavra-chave, que é a palavra convocação. A gente imagina a convocação como um dia, né? Só lembrando que o juízo, ou o dia, aquele dia do juízo, estamos vivenciando agora. Nós estamos no grande dia do juízo. E a convocação acontece hoje. Não pense que essa convocação vai acontecer lá no final da sua vida, ou no dia quando Jesus voltar. A convocação está acontecendo agora. Compareça diante de Deus agora. E não vá sozinho. Vá com um advogado. Você vai ter liberdade com esse advogado, de ter acesso à presença de Deus. E mais importante de tudo, né? Ter a certeza de que ele perdoa seus pecados através desse advogado. Então, a convocação é agora, não é um dia no futuro. É agora, porque o dia do juízo já começou, que diz a Bíblia. Nós temos que ter essa consciência, né, de que nós estamos no tempo do juízo, né, que Jesus está nos observando. E tudo o que a gente faz e deixa de fazer, Jesus está observando. Existe um livro de Atos, o livro dos Atos, né, que é mencionado tudo o que a gente faz, e tudo o que a gente pensa e tudo o que a gente deixa de fazer ali está sendo anotado. Então a gente tem que ter essa consciência de que a gente está sendo avaliado a todo momento. Por isso que a angústia se deve, às vezes, por conta disso, né? Parece que Deus está tudo com a lupa ali em mim e tal. Quem está andando com Jesus não está preocupado com isso, não. Com certeza. Quem está andando com Jesus está andando com ele, fazendo a vontade dele. Isso é errado aqui, não sei o que e tal. Essa não é a postura, ao contrário. É o tempo todo, Senhor, Santinho, eu não consigo dar um passo. Certo? Eu quero fazer a tua vontade, não a minha vontade. Quem vive dessa forma, com essa postura, ele não vai ter meu juízo, né? Porque sabe que ele tá seguindo os passos de Jesus, né? Eu queria, indo já aqui pro final, pastor Rodrigo, na parte do compartilha aqui, eu queria que você fizesse um resumão de novo aqui, Tem algumas perguntas sobre purificação, que às vezes já fica no ar aí, não entende direito. Como é que era esse processo e por que é tão importante compreender esse processo aí? Muito bem. Pastor, o processo da purificação, obviamente, se tratando da purificação do santuário terrestre, né? Para que nós possamos entender o que acontece no santuário celestial, vou resumir aqui, tá bom? Mas, para começar ali, existia uma preparação do sumo sacerdote, ele tinha que se preparar para aquele dia, existia a escolha de 2 bodes e tinha um propósito para isso também, né? Ofertas de sacrifício aconteciam, existia um sorteio dos bodes, né? Os 2 bodes eram apresentados ali ao Senhor e também tinha um objetivo específico, não dá para a gente entrar em tudo isso aqui agora, mas existia também ali uma oferta pelo pecado, né? Oferta pelo pecado e a entrada no Santo dos Santos, quando o sumo sacerdote ele entrava ali no Santo do Santo e ele aspergia o sangue ali naquele local. Outra coisa também que existia era a transmissão dos pecados ao bode
que era chamado de bode Azazel, né? Bode Ou emissário. emissário, exatamente, né? E existia a troca de vestes e também limpeza do acampamento. Agora, o que é interessante, que importa mesmo para nós, que a própria lição vem nos trazendo, né? O que tudo isso nos ensina? O que todas essas práticas nos ensina sobre a obra no santuário celestial? E a lição ela vai nos dizer que há duas coisas importantes que o dia da expiação ensina sobre Jesus, ou revela a respeito de Jesus. Primeiro, ele está agora pronto e disposto a conceder expiação por nossos pecados por causa do seu grande sacrifício feito na cruz há 2000 anos. Esse é o primeiro motivo. E em segundo lugar, o dia da expiação revela que temos um Salvador que está orando por nós. Ele está intercedendo por nós, assim como o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos para interceder pelo povo. Hoje nós temos um sumo sacerdote que intercede por mim, intercede por você também. E Deus seja louvado por isso. E é interessante que ele está fazendo esse evento, né, até hoje, né, desde 1844, onde ele veio então para o Santo dos Santos, e até hoje ele está fazendo essa expiação pelos nossos pecados. É isso aí. Então é importante conhecer esse processo todo, porque entendendo esse processo, você vai entender o que Deus está fazendo por nós hoje no Santuário Celestial, né? Ele é o bode que foi sacrificado, né? Em nosso lugar, não teve seu sangue derramado. Satanás, que é o outro bode, que recebe depois todo o processo. Por isso são dois, né, pastor? Os animais são transferidos, ou as pessoas transferem seu pecado para o animal, confessando, ou quando o sacerdote comia a carne do animal, também era transferido para o santuário. Todo aquele pecado era transferido ao longo do ano todinho, e aquela vez no ano, ali naquele dia, o santuário era purificado, né? O sacerdote vestia as vestes, né? Fazia sacrifício por ele mesmo, pela sua família. Dos dois bodes no sorteio ali, um era sacrificado para o Senhor, representava Jesus, foi sacrificado pelos nossos pecados, né? E depois do processo, o sacerdote saía do templo e confessava na cabeça do bode, né? O bode emissário. Transferindo simbolicamente todos os pecados do povo, né, do santuário, para o bode, que representava Satanás, que era enviado para o deserto para morrer. Que é o que vai acontecer com ele, né, no milênio, quando ele ficar refletindo sobre toda a consequência que o pecado, que ele trouxe através do pecado para esse mundo, né? E depois também será destruído. E tudo será refeito de novo, e Deus perdoará o seu povo e nunca mais o pecado vai se levantar. Amém. É muito legal saber disso, porque sabemos que dessa mesma forma Deus também vai resolver o problema do pecado definitivamente. Há uma obra de investigação, não é isso, Nicolas, que está acontecendo agora? E por que é tão importante saber de que há uma obra de investigação em andamento? Considerações finais aí, que texto que queria esse finalzinho aqui, né? A obra de investigação é exatamente, né, esse dia da expiação, né, que era lá, já dito lá em Levítico, só que acontece nos dias de hoje, né? Jesus, ele está nada mais do que intercedendo pelos nossos pecados, nos dando esse tempo, né, o tempo do fim, que nós dizemos, esse tempo de juízo, né? E durante esse tempo nós temos esse curto período para nos purificar, para nos lavar espiritualmente, né? Confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos, né? E quando isso terminar, né? Então sim, a porta da graça se fechará, virá todo aquele processo, então Jesus estará voltando para nos buscar. Mas nós temos esse tempo, esse período de graça, né? Para nos purificar, para nos arrependermos. Só que ninguém sabe se está perdoado ou não. Na verdade, ninguém tem certeza disso. Nós só devemos fazer aquilo que Jesus nos pede. Na verdade, o santo se santifique e o ímpio continue, né, se sujando. Na verdade, então esse período de investigação é um tempo que ninguém sabe. Mas nós devemos continuar seguindo as leis de Deus, né? Assim como diz lá a tirinha, nós não devemos ter medo, né? Só porque ninguém sabe, a gente não precisa ficar vivendo com medo, né? Hoje em dia... Na verdade, a gente sabe, né? O tempo é agora, né? O tempo é agora, o tempo do fim é Isso, agora. Isso. Esse é o nosso tempo e o de dia ser... da investigação é agora. É né? agora, está acontecendo nesse exato momento, né? Por isso que é o tempo de graça. Sim. Antigamente era só um dia, né? Um dia de expiação. Hoje, Jesus está fazendo esse processo até hoje, e por porque todas aquele as dia pessoas. representava esse tempo agora. Né? Exatamente, era um lembrete. Né? Assim como os israelitas antigamente tinham que se lembrar da obra que Jesus estaria fazendo, nós hoje estamos vivendo essa obra. Estamos vivendo exatamente esse momento. E Jesus, ele fala, se purifique, se lave, porque ninguém sabe a hora em que Jesus estará voltando. Amém. Esse realmente a gente não sabe, o dia e a hora, né? Isso. Mas o dia da investigação é agora. É agora. Considerações finais aí, Sarinha? Esse parágrafo aqui, o último parágrafo da lição, eu achei bem interessante, que fala assim, ó: se já houve um tempo em que convinha que cada pessoa que teme a Deus refletisse seriamente, esse tempo é agora. É isso aí. Quando a piedade pessoal é essencial, deve ser feita a indagação:
o que eu sou e qual é a minha obra e missão nesse tempo? De que lado estou trabalhando? Do lado de Cristo ou do lado do inimigo? Forte. Nós devemos ter essa consciência, né? De que lado que eu tô? Será que eu tô do lado de Jesus verdadeiramente? Ou será que eu tô indo pro lado de Satanás? De que lado? Para quem eu tô servindo realmente? Para quem está vindo minha adoração? Então, nós devemos ter essa consciência, né, de quem a gente deve adorar, que, de fato, nós sabemos que é Cristo, mas será que eu tenho feito da maneira certa? Será que eu tenho adorado a Deus da maneira correta? Será que eu estou andando nos caminhos certos? Então, nós temos que ter essa consciência de que nós devemos andar sempre na trilha, né? Devemos sempre andar na linha, né? Para que possamos passar pelo juízo sem ser condenados, né? Para não ter medo de ser condenado. Achei até legal aqui, né? Como o dia da expiação nos ajuda a ser mais equilibrados em nosso ativismo cristão, né? Ao mesmo tempo que a gente fala de juízo e tal, ele vai voltar, vai acabar com o pecado e tal. É uma espécie de ativismo, né? Sim. Ao mesmo tempo, que tipo de postura eu tenho que ter? Equilibrada, sabendo de que eu estou participando desse juízo. Qual né? tem sido a nossa vivência, Eu sou aquele que deve estar. Eu acho que é exatamente essa postura. Esse equilíbrio que você vai ter que ter. Deus vai juízo? Mas eu sou o primeiro a ser julgado. E aceitar, né, o que Jesus fez por nós, para a gente não ter a missão nossa é dizer para outros que existe esperança. Porque a gente foi alcançado, foi salvo, né? Essa é a missão. Não tem que ter ativismo mesmo. Enquanto a gente sabe de que esse dia está acontecendo, o dia da expiação é agora. Certo? Deus está purificando agora. E logo, logo ele vai aparecer para dizer quem é limpo e quem é imundo. Quem é limpo, que já aceitou, continua limpo. E quem é imundo, continua imundo. Mas será só o veredito. A limpeza e o pagamento dos pecados é agora. Agora tem que confessar. E agora tem que dizer de forma equilibrada, o máximo que a gente puder para outras pessoas, a beleza, a boa notícia de que é saber que existe um juízo, né, em andamento. Considerações finais, amigão? Bom, pastor, é interessante a gente observar também que o juízo é uma forma de Deus ele vindicar o seu próprio caráter, né? Sim. É um método de convencer aqui o universo de que ele tem sido honesto no seu juízo, de que ele tem feito o procedimento correto desde quando tudo começou. E aqui na lição de sexta-feira, no segundo parágrafo, eu finalizo com esse texto, diz assim: quando Cristo, pelo mérito de seu próprio sangue, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele os colocará sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada, para nunca mais voltar à congregação de Israel. Assim será Satanás para sempre banido da presença de Deus e de seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Maravilha. Haverá um dia, e esse dia está chegando, Amém. em que tudo será desfeito e tudo será novo outra vez. Amém. E Jesus ele quer nos dar esperança. O juízo ele vem nos trazer esperança. Na verdade, não haveria nada que nós deveríamos desejar tanto que o juízo de Deus. O juízo. Né? Ora pra gente, Sarinha. Perdão, acho que é o Nicolas, né? É isso, Nicolas? É, o Nicolas. Ora pra gente. Então vamos orar. Por favor. Oremos. Pai nosso que estás no céu, estamos entrando em sua santa presença, Senhor, para lhe agradecer. Lhe agradecer por este estudo maravilhoso, onde conhecemos e nos aprofundamos mais sobre o teu caráter, sobre o teu amor, ó Pai. Amém. Queremos que esta ferramenta de estudo, este material de propagação da tua palavra possa ser levado, Senhor, a muitas pessoas. Amém. E que todos que estão assistindo a este programa possam reconhecer, Senhor, que o teu juízo é justo e é Amém. perfeito, Senhor. Amém. E ele não nos pune mais do que nos liberta, Pai. Nos liberta do pecado, nos liberta da desesperança e nos volta para um Salvador que nos ama e morreu por nós. Amém. Amém. Lhe agradecemos, é isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Nicolas. Obrigado, pastor Rodrigo. Valeu, Pastor. Sarinha. Valeu, pastor. E a você também, que nos acompanhou até agora, obrigado por sua companhia. Esperamos que esse bate-papo tenha enchido o seu coração de esperança, de se voltar para Ele, pedir perdão, manter firme a sua confissão, pedir Ele poder para deixar o pecado, viver colado nele aí, por saber que esse juízo começou, mas ele vai terminar. E que o juízo de Deus não esquece, tá? É a melhor notícia que Deus poderia dar a este mundo, de que Ele vai fazer justiça, vai destruir com o pecado. Então se apegue a Jesus, tá bom? Um ótimo, uma semana especial para você, que você desfrute dessa boa notícia
de saber que há um Deus justo que vai fazer justiça para salvar você e a mim, tá bom? Não esquece de pesquisar nas redes sociais, compartilhando esse conteúdo em áudio, em vídeo, como você achar melhor. Lembrando que no nosso canal também tem a minutagem para você acompanhar o dia que você mais te interessa, que você quer tirar alguma dúvida. Aproveite ao máximo o conteúdo dessa lição e compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Um prazer estar com vocês aqui também. Nos encontramos em breve aí, tá? Estamos caminhando para o final da nossa temporada, nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá!